A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, estamos dando início a mais um momento doutrinário. No vídeo passado nós falamos sobre os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo e hoje nós iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. E eu quero iniciar lendo a palavra de Deus nesta feita, na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ou seja, 1 Tessalonicense, capítulo de número 4, versículo de número 16 até o versículo de número 18, que diz assim a seguinte palavra de Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus queridos irmãos e irmãs, os sinais dos tempos afirmam com unanimidade que Jesus vem muito breve. Porém, um dia dir-se-á no mundo, irá se dizer no mundo, Jesus já veio. Portanto, meditemos agora sobre o que acontecerá por ocasião do arrebatamento da igreja. Eu quero iniciar com uma pergunta. A pergunta que quero fazer é: o que significa a expressão segunda vinda de Cristo? Qual é o significado disto? A segunda vinda de Cristo significa que o mesmo Jesus que se manifestou primeiro em cumprimento às profecias em que ele nasceria de uma virgem, viveu em perfeição, morreu pelos pecados do mundo, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus. E há de voltar uma segunda vez, ainda em cumprimento às profecias, para ressuscitar e levar todos quantos morreram salvos, bem como aqueles que, estando vivos, estiverem preparados, como ensinam a palavra de Deus. É preciso deixar bem claro que a segunda vinda de Jesus ocorrerá em duas fases distintas. Na primeira fase, como mencionamos acima, haverá o arrebatamento da igreja. Jesus voltará invisível aos olhos do mundo, detendo-se nas nuvens, e isso em um abrir e fechar de olhos, arrebatará para si todos os santos. Isso ocorrerá antes do início da grande tribulação. Já a segunda fase da vinda do Senhor acontecerá depois de 7 anos, mais tarde, já no fim da grande tribulação. E desta vez ele voltará em grande glória, em grande poder, visível aos olhos de todos e acompanhado dos santos que foram arrebatados. Virá então para salvar e restaurar o povo de Israel e também destruir o anticristo, amarrar o diabo e governar a terra pelo período de 1000 anos, que é chamado o milênio, que futuramente nós iremos falar sobre este assunto. E é muito importante discernir bem entre essas duas fases, para que se entenda mais facilmente as profecias acerca do assunto. Nesse estudo veremos
apenas a primeira fase. E mais adiante nós iremos comentar detalhadamente a segunda fase da vinda de Cristo. Muito bem. A promessa acerca da segunda vinda de Jesus, ela está firme. Muitos duvidam dessas promessas, imaginando que Jesus demorará muito para voltar, ou ignoram mesmo tudo sobre o arrebatamento da igreja. E o interessante é que Jesus ele faz uma referência em que quando muitos pensam que Jesus vai voltar, quando muitos pregam que Jesus um dia vai voltar e ignoram a mensagem, se assemelham muito à época de Noé. E Jesus ele faz menção a esse período no capítulo de número 24, versículo 37 até o versículo 39 de São Mateus, quando ele diz: "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Todos foram pegos de surpresa. Ou melhor, Noé apregoou que veria um dilúvio sobre a face da terra e nenhum deles estavam querendo acreditar. Só vieram acreditar quando o fato veio a acontecer. Porém, a Bíblia deixa bem claro, quando muitos dizem que há paz e segurança. Aí Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de número 3, quando ele diz: "Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão." A palavra de Deus, ela é bastante clara e também inconfundível. Jesus voltará pessoalmente. Está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que diz assim: "Oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação." É tão real e tão pessoal como foi a primeira aparição de Jesus, também a sua segunda vinda, a sua manifestação também ela será real. Não se trata, portanto, de uma linguagem figurada, querendo significar que Jesus voltará por meio de um derramamento de poder ou de um despertamento. Não. Jesus voltará baseado na palavra. Essa doutrina tem raízes profundas na palavra profética. A primeira vinda de Jesus estava predita em seus mínimos detalhes nas Escrituras. E tudo se cumpriu. Da mesma maneira, a segunda vinda está predita na palavra de Deus. E tudo há de se cumprir-se. Jesus ele disse em Mateus 24 e 35, ele diz assim: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." Jesus testificou sobre o seu retorno. Jesus falou muito acerca da sua vinda. Há inúmeras passagens bíblicas acerca disso, qual Jesus ele mesmo testifica o seu retorno. Eu quero frisar apenas alguns versículos
por exemplo, em Marcos capítulo 12, versículo 25, quando ele diz assim: porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Jesus também ele falou em João capítulo 5, versículo 25, depois o versículo 28 e o 29, ele diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a sua voz, do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Mateus 26, 64, Jesus disse assim: e disse Jesus: tu o dizes, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, Jesus ele testificou o seu retorno, falando da ressurreição, falando também que ele está assentado à destra de Deus, né? E voltará sobre as nuvens. Então, ele faz essa testificação. Os apóstolos também testificaram acerca do retorno de Cristo. Em Filipenses capítulo 3, versículo de número 20 até o versículo de número 21, o apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para conforme o seu corpo, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. 1 João capítulo 2, versículo de número 28, João diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Em Tiago 5, capítulo 5, versículo 7 e o versículo de número 8, Tiago diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, os apóstolos, eles testificaram acerca da vinda de Jesus. Como será? Como Jesus virá? A Bíblia nos diz que o dia e a hora ninguém sabe. Jesus, dentro dessa escritura, diz que Jesus virá como o ladrão. E ninguém pode prever o momento de um assalto, sim ou não? Claro que sim. Ninguém tem como prever, né? Então, Jesus, ele falando em Mateus capítulo 24, versículo 42 até o versículo 44, ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, devemos estar em atalaia, porque o dia e a hora ninguém conhece.
Jesus diz expressamente que nem os anjos sabem o momento, embora os anjos venham em sua companhia no dia do arrebatamento da igreja. Deus sabe qual o dia e a hora que estão determinados. Deus sabe o dia e a hora que está determinado a Jesus voltar, o seu retorno, o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Ele sabe. Foi Deus quem determinou a época. Já afirmamos que hoje Jesus também sabe o dia e a hora, ainda que não soubesse quando esteve no mundo, pois estava ele despido da glória celestial, ou seja, ele estava despido da sua divindade, despido de um dos seus atributos divino, que é incomunicáveis, que não se comunica com o ser humano, que é a sua onisciência. Então, Jesus estava despido da sua onisciência. Ele diz que nem o Filho sabe o dia em que o Filho do Homem haveria de voltar. Muito bem, só que após a ressurreição, vitoriosa, ele recebeu de volta a sua glória. Por isso, ninguém deve se precipitar tentando descobrir aquilo que Deus nos ocultou. Tem muita gente por aí determinando a data, ano, que Jesus vai voltar. Outros já determinam que Jesus já voltou, né? E não devemos nos precipitar acerca disso, mas ficarmos com a palavra de Deus, que nos orienta a não determinarmos data e nem ano em que Jesus vai voltar, porque tem coisas que ficaram ocultas para nós. Em Deuteronômio, capítulo de número 29, o versículo de número 29, a palavra de Deus nos diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, o que está revelado na palavra é aquilo que devemos acreditar, É aquilo que devemos acreditar e não colocarmos datas, nos precipitarmos e colocarmos data para a volta de Cristo. A cronologia da vinda de Jesus. Jesus voltará quando o tempo da igreja na terra se extinguir. Existe um tempo determinado para a igreja aqui na terra. Jesus voltará quando chegar a plenitude dos gentios. Isso está em Romanos, capítulo 11, versículo de número 25. Jesus voltará quando houver terminado a 69ª semana dos judeus, segundo foi revelado por Daniel no capítulo de número 9, versículo 24, até o versículo de número 27. Naquele dia se iniciará a 70ª semana dos anos para o povo judeu, que é justamente a grande tribulação. A volta de Jesus é chamada de dia de Cristo, também é chamado de o dia do Senhor Jesus e também é chamado de dia de Jesus Cristo. Jesus vem, o que acontecerá no céu? Deus Pai proclamará no céu que o momento chegou. Há cerca de 2000 anos, o Pai teria dito ao Filho: hoje chegou o dia de desceres ao mundo e nasceres como homem, a fim de salvar a humanidade. Naquele dia o Pai dirá ao Filho: cumpriram-se os dias. Vai e traze para o céu a tua noiva. Glória a Deus. Certamente haverá um grande movimento no céu.
Os anjos, que antes não sabiam o dia, começarão a preparar a recepção para a grande multidão dos remidos. Será uma grande festa. Quando Jesus voltou ao céu após a consumação da sua obra redentora na terra, houve uma grande festa. Ele entrou no céu com seu próprio sangue. Se você ler o Salmo de número 24 e os versos 7 até o versículo de número 10, esse versículo ele tem uma parte que já se cumpriu, ou melhor, esse salmo tem uma parte que já se cumpriu e uma outra parte que ainda irá se cumprir. O salmo, a partir do verso 7, diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Essa parte do Salmo, ele já teve o seu cumprimento quando Jesus ele completou a sua obra redentora aqui na terra, passou 3 dias no seio da terra, ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto ao céu, e ao entrar no céu, os anjos proclamaram a entrada do Rei da Glória. Porém, esse salmo, ele terá ainda o seu cumprimento, quando o salmo no versículo de número 8, o versículo de número 9, ele diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Alguém perguntará: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa parte desse versículo 8 e o versículo 9 e o versículo 10 é justamente quando a igreja entrará a entrada das portas do céu com Jesus, e alguém proclamará: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Jesus. O Espírito Santo se prepara para agir. O grande milagre que se dará na vinda de Jesus será pelo poder do Espírito Santo. Em todos os tempos, o Espírito Santo operou juntamente com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo esteve presente na criação. O Espírito Santo operou no nascimento de Jesus. O Espírito Santo revestiu o Filho do Homem. Ele operou no meio dele. Foi o Espírito Santo quem levou Jesus ao sacrifício. E foi ele quem fez ressuscitar e ser assunto ao céu. Finalmente, será pelo poder do Espírito Santo que se fará a ressurreição e o arrebatamento dos salvos para a glória do nome de Jesus. A trombeta de Deus ressoará. Que instante abençoado, amados. Nos dias do Antigo Testamento, Deus determinara que se fizessem 2 trombetas de prata, que seria usada tanto para reunir o povo, como para alertá-lo para uma partida. Está em Número, capítulo de número 10, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Você vai ver lá sobre essas 2 trombetas, que serviam para alertar o povo, para reunir o povo, e também para alertar o povo para uma partida. Naquele dia, tocará no céu a trombeta de Deus, como um sinal de que devemos partir daqui, partir deste mundo e reunirmos
em glória celestial. Essa trombeta de Deus não faz parte de nenhuma das 7 trombetas do juízo, que serão tocadas no tempo dos 3 ais. Está lá em Apocalipse capítulo 8, versículo de número 13, o capítulo de número 11 e o versículo de número 15. Não faz parte dessas trombetas, essa trombeta que será tocada referente ao arrebatamento da igreja. Ela é uma trombeta de bênção, cujo som convocará a noiva de Jesus para a festa no céu. Jesus vem, o que acontecerá na terra? Primeiro, os mortos ressuscitarão primeiro. Aqui chegamos a um dos maiores milagres do universo, a ressurreição. Para os materialistas e ateus, a ressurreição é uma fantasia. Não crê por não encontrar explicação para tal maravilha. Porém, a salvação não se baseia efetivamente na compreensão do homem natural, mas na fé. E por meio da fé, compreendemos essas verdades gloriosas. A ressurreição significa que o homem morto tornará a existir e a viver fisicamente por meio de uma nova união entre o espírito e o corpo, que foram separados no momento da morte. Para os que morreram em Cristo, esse milagre se realizará no dia da vinda de Jesus. No momento da morte, o espírito e a alma deixam o corpo. O corpo, assim morto, ele volta ao pó do qual ele foi formado, né? Conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 18, e Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. O corpo se desfaz na terra, porque a matéria está sujeita à corrupção. O espírito e a alma que deixaram o corpo são depositados no lugar que lhe foi preparado para aguardarem a ressurreição. Nesse lugar chamado paraíso, permanecem inteiramente lúcidos e conscientes. Mateus capítulo 20, ou melhor, Lucas capítulo de número 23 e o versículo de número 43. E 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 2. Lembra quando Jesus disse para o malfeitor que estava na cruz, quando ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? E quando também Paulo ele disse que foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso, né, em 2 Coríntios capítulo 12, é justamente aonde a alma e o espírito se encontram totalmente conscientes. O paraíso ou o terceiro céu é um lugar perto de Jesus, junto ao altar de Deus. Já os que morreram sem Cristo são guardados no Hades, capítulo de número 16 de Lucas e o versículo de número 23, onde eles sofrem e se angustiam enquanto aguardam a ressurreição para a condenação. A palavra de Deus diz que todos hão de ressuscitar, todos, tanto os justos como os injustos irão ressuscitar, porém em tempos diferentes. Daniel capítulo 12, versículo de número 2, Daniel diz assim, e muitos dos que dormem no pó, ou melhor, o anjo disse para Daniel, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Primeiro ressuscitarão os justos na vinda de Jesus. Os injustos também ressuscitarão para o juízo, mas após o governo milenar de Jesus, no final
do milênio é que haverá esta ressurreição dos injustos, que participarão do juízo final. A ressurreição é um milagre. Quando Jesus vier, todos os santos ressuscitarão em um só momento. Como isso será possível? A palavra de Deus nos dá a resposta. Segundo as Escrituras, o sepultamento do corpo morto é comparado a uma semeadura. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 até o versículo 36. E o corpo em si há um grão de trigo. Jesus diz que se o grão morrer, dá muito fruto. Depois que o corpo se desfaz pela corrupção, é guardado por século, como se fosse uma semente. E Deus sabe onde se encontra essa semente. Quando tocar a trombeta, o Espírito Santo operará com o seu poder sobrenatural, dando vida àquele germe e fazendo ressuscitar o corpo glorificado em um só momento. Romanos capítulo 8, versículo de número 11. Porém, não será o mesmo corpo que foi sepultado, mas sim o seu fruto. Terá a mesma personalidade, os mesmos traços de caráter, mas será perfeito. Foi semeado em fraqueza, mas ressuscitará com vigor. Foi semeado em humilhação, mas ressuscitará em glória. Foi semeado em corrupção, mas ressuscitará incorruptível. A morte não terá mais domínio sobre esse corpo glorificado. No novo corpo que surgirá da ressurreição, o espírito não estará mais sujeito ao corpo, e sim o corpo ao espírito. Por isso que se diz corpo espiritual, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 44, será um corpo semelhante ao de Jesus após a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, nós teremos um corpo semelhante ao dele, nenhuma fraqueza, nenhuma imperfeição, mas um corpo de glória e de poder. O espírito imortal do homem entrará no novo corpo, e nesse tabernáculo espiritual, e será arrebatado ao encontro do Senhor nos ares. Que momento será, viu? Que momento glorioso será. Quanto à alegria e o júbilo que nós iremos sentir nesse glorioso dia. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ao soar a trombeta de Deus, nós mesmos, no mesmo instante em que a ressurreição dos mortos estiver acontecendo, ocorrerá um outro grande milagre com os que estiverem vivendo como verdadeiros cristãos. Eles não são do mundo, embora vivam no mundo, como diz Jesus em João capítulo 17, versículo 14, e o versículo de número 17, ao qual ele diz que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, mas precisamos viver como não fôssemos deste mundo, como se fosse apenas como estrangeiro aqui na terra, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá em cima. Eles não somente esperam Jesus, tem também a sua lâmpada acesa. Você pode ver isso em Mateus capítulo 25, versículo 10, Lucas capítulo 12, versículo 35, até o versículo de número 36. O que acontecerá com esse corpo? Nós que estamos vivos. Diz que todos seremos transformados. O corpo mortal
através da operação direta do Espírito Santo, será revestido do mesmo corpo glorioso que Jesus recebeu após a sua ressurreição. Paulo possuiu essa viva esperança. Ele escreveu a respeito do arrebatamento, quando ele diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51. Simultaneamente com a ressurreição dos mortos, acontecerá a transformação dos vivos, quando o corruptível se transformará em incorruptível, e o que é mortal, se revestirá de imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 53. Paulo deseja ser revestido para o que é mortal, para que o mortal fosse absolvido. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 4. Estou citando os versículos, não estou falando cada versículo, para o vídeo não ficar extenso como também ele já está, né? Mas depois os irmãos e as irmãs podem conferir. Temos uma vaga demonstração disso quando o corpo mortal de Jesus foi transfigurado. A vida do espírito que estava sujeito à matéria ficou, por um momento, livre do seu domínio e o corpo de Jesus resplandeceu. Quem se lembra no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado. Quem não se lembra dessa parte? Assim será o arrebatamento. Assim será no arrebatamento. Nós seremos semelhantes a Ele, teremos alcançado o alvo para qual Deus nos predestinou. Isso é, desenvolver a imagem de seu Filho. Através da renovação contínua